Às 02h47 da madrugada, no escuro absoluto da Crimeia, ocupada, algo rompe o silêncio. 5 drones ucranianos FP-2 avançam a 120 km por hora, voando rente ao terreno, cortando o ar frio em direção a um comboio russo em movimento. Não é um ataque comum, é uma corrida contra o tempo, contra a física. Contra um sistema de defesa aérea construído para impedir exatamente esse cenário. O trem segue para um depósito estratégico e chegará lá em 87 minutos. Os drones têm exatamente esse tempo para cruzar 160 quilômetros de espaço aéreo hostil, localizar um alvo em movimento e destruí-lo antes que ele desapareça sob o guarda-chuva da defesa russa. A margem de erro é mínima. O cálculo até funciona, mas por pouco. 40 quilômetros à frente, um operador russo observa sua tela em uma estação de radar. Casta 2 e 2. A antena gira a cada 4 segundos, varrendo o céu do setor norte. A tela se enche de contatos. Caminhões na rodovia, estruturas fixas refletindo sinais estáticos, torres de água, interferência do terreno, bandos de pássaros criando ecos fracos que surgem e desaparecem. São centenas de retornos a cada varredura, todos exigindo atenção. Em meio a esse caos eletrônico, surge algo diferente. Um eco fraco a 38 quilômetros, deslocando-se para o sul a uma velocidade constante, 120 quilômetros por hora. O operador se inclina para frente. Em baixa altitude, o radar vê quase tudo, mas também sofre com excesso de informação. O sistema usa o efeito Doppler para filtrar objetos estacionários, exatamente como o som de uma sirene muda quando um veículo se aproxima ou se afasta. Objetos imóveis refletem o sinal original e são descartados. Objetos em movimento permanecem. O problema é que um drone voando a 120 km por hora gera praticamente o mesmo deslocamento Doppler que um carro em uma rodovia logo abaixo. Um bando de pássaros pode parecer quase idêntico a um pequeno drone, mergulhando e subindo entre elevações do terreno. Quando um contato aparece em uma varredura, some na seguinte e reaparece em outra posição. Depois, o computador precisa adivinhar. Na maioria das vezes, classifica como vida selvagem e segue adiante. O operador pode contestar essa decisão, mas apenas se houver um motivo claro. E naquele momento, havia um. Não deveria existir nenhum tráfego aéreo naquela área, naquele horário. Na próxima varredura, o contato reaparece. Mesma direção, mesma velocidade, agora a 36 quilômetros. A mão do operador se aproxima do botão de alerta. Ao sul, a 170 quilômetros dali, o trem passa por um posto de controle. Restam 82 minutos até o depósito. O tempo já está se esgotando. Terceira varredura. O contato ainda está lá. 35 quilômetros. Aproxima-se de forma constante. O operador hesita. Um alerta agora despertaria toda a rede de defesa aérea da região. Bastaria mais uma confirmação limpa. A antena completa, mais uma rotação. O feixe varre o setor norte. O contato desaparece. O drone desceu para dentro de um vale raso com cerca de 4 quilômetros de extensão, uma depressão mapeada semanas antes por planejadores ucranianos usando imagens de satélite. O radar transmite em linha reta, mas a terra se curva abaixo dele. Uma antena a 14 metros de altura só enxerga alvos acima do horizonte do radar. Abaixo dessa linha, atrás de uma elevação ou dentro de um vale, o feixe passa por cima, como luz solar sobre uma sombra. O operador aguarda. Quarta varredura. Nada. Quinta. Ainda nada. Um eco surge brevemente do outro lado do vale, mas a trilha já foi interrompida por tempo suficiente para o sistema reclassificá-la como possível vida selvagem. Apenas mais um falso alarme entre centenas. Algo incomoda o operador. A trajetória era estável demais, a velocidade constante demais. Pássaros não voam em linha reta a 120 km por hora por 3 varreduras consecutivas. Mas o computador decide.
A trilha foi quebrada. Há outros 300 contatos exigindo atenção. Ele suspira, afasta o dedo do alerta e olha o relógio. 02:53. Faltam 3 horas para o fim do turno. Nada fora do normal. Pelo menos, é o que parece. Nos 6 minutos seguintes, outros 4 drones FP-2 seguem exatamente o mesmo caminho, passando pelo mesmo vale, explorando a mesma falha geométrica. O registro do radar permanece limpo. 0 alvos confirmados. 60 milhões de dólares em tecnologia de vigilância projetada especificamente para detectar ameaças aéreas neutralizados por uma depressão de 4 quilômetros no terreno e por um software incapaz de diferenciar uma arma de um pássaro. Enquanto isso, os drones avançam. Combustível restante, 68%. Distância do trem até o depósito, 65 quilômetros. A primeira camada foi superada. Mas no centro da Crimeia, algo muito mais perigoso aguarda. E o pior ainda está por vir. O silêncio eletrônico termina de forma abrupta. No centro da Crimeia, os indicadores nos consoles ucranianos começam a piscar. O sinal de GPS vacila uma única vez, mostra dados incoerentes e então desaparece por completo. Para operadores menos experientes, isso seria o fim da missão. Para esta equipe, era exatamente o que estava previsto. Abaixo do drone, montados em torres de telefonia e pontos elevados, sistemas russos Pole 21 despejam dezenas de watts de ruído no céu. Acima, a 20 mil quilômetros de altitude, os satélites GPS transmitem sinais fracos, quase sussurros. A diferença de potência é brutal. Tentar ouvir o espaço nesse ambiente é como tentar entender alguém falando em um show de rock. O drone não perde os satélites, ele simplesmente deixa de ouvi-los. Esse é o método mais comum da guerra eletrônica russa na região e funciona. A Ucrânia perde centenas de drones todos os meses dessa forma. Sem GPS, quadricópteros comuns ficam desorientados, vagam sem rumo, consomem bateria e caem em campos vazios. Os operadores enviam comandos que nunca chegam. A imagem congela, a tela fica preta. Missão encerrada. Mas este não é um drone comum. O FP-2 foi projetado exatamente para este cenário. No instante em que o GPS cai, 3 giroscópios a laser em anel e 3 acelerômetros assumem o controle. Não há peças móveis, apenas feixes de luz correndo por caminhos triangulares dentro de fibras ópticas. Quando o drone gira, um feixe percorre uma distância ligeiramente maior que o outro. A diferença é medida com precisão absurda, em frações microscópicas. Os acelerômetros registram cada mudança de velocidade, cada vibração, cada inclinação, monitorando o movimento contra forças quase invisíveis. O computador de navegação funde tudo em tempo real. Ele parte da última posição válida de GPS e recalcula continuamente onde o drone deveria estar. A matemática é elegante. O problema é implacável. Erro acumulado. Um giroscópio com um desvio quase imperceptível pode criar graus fantasmas de rotação ao longo de uma hora. Um acelerômetro com uma pequena tendência gera velocidade fictícia, depois distância fictícia. Para conter isso, o sistema usa um filtro de Kalman, ponderando constantemente a confiabilidade de cada sensor, descartando o improvável e preservando o mais coerente. Mesmo assim, o erro cresce. Em um voo longo, a incerteza pode se expandir por vários quilômetros. Para um drone totalmente autônomo, isso seria fatal. Mas o FP-2 não confia cegamente em coordenadas. Existe um humano no circuito. O operador não precisa de precisão absoluta. Ele só precisa chegar perto o suficiente para encontrar o alvo visualmente quando o momento chegar. O ruído russo continua martelando o espaço aéreo. Para os drones ucranianos, aquilo não passa de uma estação de rádio cara transmitindo estática para quem já decidiu não ouvir. Combustível restante, 54%. Incerteza do sistema inercial,
pouco menos de 3 quilômetros. Distância até o trem, 52 quilômetros. A janela ainda existe, apertada, instável, mas aberta. Então algo estranho acontece. O indicador de GPS volta à vida. Sinal adquirido. 4 satélites. Posição válida. O operador franze a testa. O bloqueio naquela área funciona 24 horas por dia, sem interrupções. O drone não subiu, não mudou de rota. Nada no ambiente explica aquilo. Ele olha para as coordenadas e percebe o problema imediatamente. Segundo o GPS, o drone está 12 quilômetros a leste de onde a câmera mostra que ele realmente está. As estradas não coincidem. Uma torre de água visível no vídeo simplesmente não existe naquele ponto do mapa. Nada faz sentido. Isso não é interferência. Interferência afoga o sinal. Isso é pior. O que está acontecendo é falsificação. Um sistema de spoofing transmite sinais de GPS falsos com o mesmo formato dos originais, mas com tempos de chegada manipulados. O receptor calcula a posição, medindo atrasos de nanosegundos. Alterar esses valores em microsegundos desloca a posição por quilômetros. Um transmissor no solo sempre vence satélites distantes. Um drone que confia nisso voa para um lugar que não existe. Sistemas mais sofisticados ainda podem mentir sobre altitude, levando aeronaves a se corrigirem diretamente contra o solo. A Rússia construiu essa rede para derrotar drones sem disparar um único tiro. Contra o FP2, ela falha. Os sensores de reserva nunca pararam. Quando o GPS afirma que o drone se teletransportou 12 quilômetros sem que giroscópios ou acelerômetros registrem movimento, o computador reconhece a mentira. Objetos físicos não se teleportam. A matemática não mente mesmo quando os sinais mentem. Há mais um teste. Sinais reais chegam de ângulos diferentes no céu. Um falsificador transmite tudo de um único ponto. O software verifica isso. Todos os sinais vêm da mesma direção. Falsos novamente. O operador desativa o GPS. As coordenadas fantasmas desaparecem. A incerteza cresce outra vez, mas incerteza honesta é melhor do que confiança falsa. O atraso custou 30 segundos. Nesse tempo, o trem avançou centenas de metros em direção à segurança. Combustível restante, 41%. Incerteza, pouco mais de 4 quilômetros. Distância até o depósito, 35 quilômetros. A margem, que já era mínima, agora beira o impossível. O operador empurra o acelerador. Ele troca combustível por velocidade. À frente, um trem continua avançando pela escuridão. Restam poucos minutos antes que entrar na zona onde nada que voe baixo sobrevive. A pergunta agora não é mais se o ataque vai acontecer. É se ainda dá tempo. A tela muda para a imagem térmica. O operador sabe que este é o momento decisivo. À frente, a linha férrea corta o terreno gelado como uma cicatriz escura. Em infravermelho, o mundo não é feito de luz, mas de temperatura. Trilhos de aço aparecem mais frios do que o solo ao redor, porque o metal perde calor mais rápido no ar congelante da noite de inverno. São linhas escuras, atravessando campos levemente mais quentes, um guia silencioso, apontando direto para o alvo. O vídeo flui a 30 quadros por segundo. 1 segundo, 2, 3, nada. O operador mantém o controle firme, movimentos mínimos no joystick, respirando devagar. Ele segue os trilhos no sentido norte, aproximando-se do depósito russo. Então, de repente, surge um brilho intenso, avançando pelo escuro. Um ponto branco em movimento constante. A locomotiva. O motor quente se destaca claramente contra o terreno frio. Atrás dela, formas retangulares alinhadas. Vagões-tanque. Um após o outro, irradiando calor residual do combustível armazenado em seu interior. O operador conta rapidamente. 23 vagões. Diesel e combustível de aviação. Carga suficiente para sustentar operações russas por dias, talvez semanas. Se aquilo chegar ao destino, reforça a linha de frente.
Se não chegar, cria um vazio logístico difícil de preencher. Mas há um problema. O trem está mais perto do depósito do que o planejado. Cerca de 20 quilômetros. Avança a 40 quilômetros por hora. Restam talvez 4 minutos antes de entrar completamente sob a cobertura da defesa aérea. Há uma escolha a ser feita: esperar que o trem pare no depósito e atacar um alvo imóvel com geometria simples e maior probabilidade de acerto. Ou atacar agora em movimento, assumindo riscos extremos, mas transformando a linha férrea em um inferno em chamas que bloqueará o corredor logístico por dias. O operador decide em segundos. Agora, atacar um alvo móvel muda tudo. A maioria dos drones de ataque voa de forma autônoma até coordenadas fixas. Prédios não se movem. Tanques estacionados não fogem. Um trem a 40 km por hora percorre mais de 300 metros em meio minuto. Qualquer sistema que confie apenas em GPS erraria por campos de futebol inteiros. O FP2 não. Ele mantém um humano no controle até o impacto, ajustando o curso em tempo real, com base no que os olhos veem, não no que as coordenadas dizem. A 170 quilômetros dali, o sinal de vídeo do operador viaja por um drone retransmissor em alta altitude, curvando-se com a terra, refletido como um espelho invisível no céu. Cada comando percorre esse caminho antes de alcançar o drone de ataque. Há um atraso de 200 milissegundos. Parece pouco, mas a essa velocidade é a diferença entre acertar e errar. O operador antecipa cada movimento. Ele desce o drone para 20 metros de altura, quase roçando o topo da vegetação, altura de corte de grama, invisível para a maioria dos radares. Reduz a potência para igualar a velocidade do trem, 400 metros atrás, e diminuindo rapidamente. Dentro da cabine da locomotiva, o maquinista não percebe nada. Os instrumentos indicam uma noite tranquila, pressão estável, velocidade constante, nenhum alerta. Pela janela panorâmica, ele vê campos escuros, pequenas luzes de vilarejos distantes e um céu limpo salpicado de estrelas. O rugido de milhares de toneladas de combustível atrás dele abafa qualquer outro som. Há meses ele percorre aquela rota. Mesmo horário, mesmos pontos de controle, mesmas chamadas de rádio. Rotina absoluta. O depósito está a poucos quilômetros. Café quente o espera. Ele não sabe que esse tempo acabou. 100 metros. O operador escolhe o alvo. O terceiro vagão-tanque atrás da locomotiva. Longe o suficiente para não apenas descarrilar o motor e permitir que o resto escape. Perto o bastante para que o fogo se espalhe em ambas as direções. Combustível restante, menos de 20%. Distância 50 metros. Mira travada. Atrás, um segundo drone, FP2, se aproxima, alinhando-se para atingir outro ponto da composição. Um terceiro drone ajusta a rota para a parte traseira. O quarto e o quinto já se separaram, rumando para o próprio depósito 12 quilômetros à frente. E eles foram detectados. Sensores térmicos captam 2 pontos baixos e rápidos, aproximando-se. A defesa aérea desperta. Mas para o trem já é tarde demais. O operador mantém o dedo firme. O alvo cresce rapidamente no quadro térmico. Cada segundo agora pesa toneladas. A pergunta que paira no ar não é mais se o impacto acontecerá. É o que exatamente vai acontecer quando ele acontecer. No depósito, o alerta chega tarde e confuso. O sistema Pantsir desperta para 2 pontos baixos, se aproximando rápido demais para conforto. O radar projetado para caçar mísseis de cruzeiro e aeronaves tenta filtrar o ruído do terreno e quase os perde. Em imagem térmica, os drones aparecem como manchas quentes deslizando a 20 metros do chão, misturados ao fundo irregular da paisagem. O operador alterna para o modo eletroóptico, transformando o conjunto em um telescópio armado, tentando manter o enquadramento manualmente enquanto o tempo escorre. Os canhões automáticos entram em ação,
30 mm, munição com espoleta programável, milhares de disparos por minuto. Cada projétil mede a distância e detona no ponto calculado, espalhando centenas de fragmentos de aço em uma esfera de destruição. Em teoria, é uma parede impossível de atravessar. Na prática, tudo depende de geometria ângulo e segundos disponíveis. A janela de engajamento é curta, 15 segundos, talvez menos, antes que os alvos desçam além do limite de depressão das armas. O quarto drone some num clarão breve. Estilhaços atravessam o compartimento de baterias. Um a menos. O quinto reage instantaneamente. Cai para 10 metros, muda de rumo com violência e se esconde no relevo. A torre tenta acompanhar, mas o ângulo não permite. A arma simplesmente não desce o suficiente para mirar algo que beija o solo. É um limite físico, não um erro humano. Enquanto o operador tenta recuperar o alvo, o calor faz seu trabalho silencioso. A cadência extrema cobra um preço. A cada segundo, os canhões ciclam dezenas de vezes. O atrito das cápsulas, a combustão do propelente, o metal sob estresse contínuo. Os tubos começam a brilhar. A têmpera se perde. As raias internas deformam. Continuar atirando agora é destruir a própria arma. O operador interrompe o fogo por necessidade, não por escolha. 12 segundos para resfriar. 12 segundos de vazio. O drone aproveita a brecha, avança rente ao terreno invisível, à geometria do sistema. À frente, as silhuetas cilíndricas dos tanques de combustível surgem na imagem térmica, alinhadas atrás de muros pensados para conter vazamentos não impactos de guerra. Combustível restante, poucos pontos percentuais. Não há margem para correções longas. É agora ou nunca. A centenas de metros dali, o primeiro FP2 já está no ponto final. O operador mantém o curso, antecipa a latência, guia o impacto pelo olho. O trem ainda se move. O alvo cresce. 50 metros, 30, 10. Às 13h57 da madrugada, o drone atinge o terceiro vagão-tanque, com força suficiente para atravessar o aço e romper o interior carregado. Não há detonação instantânea como gasolina. Há algo pior. Uma liberação brutal de combustível, uma mistura violenta com o ar e uma ignição que transforma o vagão em um forno aberto. A temperatura sobe além do que o metal suporta. O aço amolece, dobra a sede. Na cabine, o maquinista é arremessado contra o painel. Alarmes disparam em cascata. Pelo vidro traseiro, o céu se pinta de laranja. O que era carga vira uma muralha de fogo correndo atrás dele. Ele tenta alcançar o rádio, avisar o depósito, dizer qualquer coisa. Não dá tempo. O segundo drone acerta segundos depois. Com a composição imobilizada, a geometria se torna simples. Um vagão mais atrás escolhido para espalhar o dano. O impacto cria outra coluna de fogo que sobe na noite fria. O terceiro, FP2, chega em seguida, 8 segundos depois, atingindo o centro da formação. A linha férrea se transforma em um corredor contínuo de chamas, estendendo-se por centenas de metros em ambas as direções. Trilhos retorcidos, vagões abertos, combustível queimando sem pressa. Enquanto isso, ao sul, o quinto drone entra na fase final contra o depósito. O operador escolhe os tanques. Sem armazenamento, todo o sistema colapsa. As bombas, os dutos, os caminhões, tudo se torna inútil. 200 metros, 100. O aviso de bateria pisca em vermelho. 4%. 3. Os motores cortam a 50 metros. As hélices giram livres, sem tração. Mas a física não desliga. A massa e a velocidade carregam o drone adiante 33 metros por segundo, direto ao alvo. O impacto acontece mesmo sem energia. Tanques se rompem, tubulações se partem. O combustível se espalha e encontra fogo. Explosões secundárias percorrem o pátio, uma após a outra, iluminando o céu do sul como um sinal visível a quilômetros. O operador do Pantsir observa impotente. O sistema vale milhões. Os canhões ainda esfriam.
Um drone tecnicamente sem energia cumpriu a missão. O fogo cresce, salta de tanque em tanque, devora o depósito. O corredor logístico está quebrado. Nada do que estava programado para passar por ali seguirá o plano. E enquanto as chamas sobem, a pergunta muda de forma. Não é mais sobre um ataque isolado. É sobre quanto tempo levará para a Rússia sentir o peso real dessa noite. O efeito do ataque começa a se espalhar antes mesmo que o fogo seja controlado. A linha férrea está inutilizada. Vagões retorcidos bloqueiam os trilhos, o solo ainda arde com combustível derramado, e o calor intenso impede qualquer aproximação imediata. Equipes de emergência russas chegam, mas só podem observar à distância. A prioridade deixa de ser salvar a carga e passa a ser conter o desastre. O trem não transportava apenas combustível. Transportava tempo, previsibilidade e rotina logística. Tudo isso desapareceu em minutos. No interior do depósito, o cenário é ainda mais grave. Os tanques atingidos não eram reservas isoladas. Faziam parte de um sistema integrado de abastecimento que alimentava caminhões comboios menores e, mais adiante, unidades avançadas. Com os tanques em chamas, bombas destruídas e dutos rompidos, o local perde sua função estratégica instantaneamente. Mesmo os tanques que não foram diretamente atingidos tornam-se inúteis. O risco de novas explosões impede qualquer operação. O fogo continua se espalhando, alimentado por combustível que deveria sustentar uma guerra agora consumindo a si mesmo. A defesa aérea, tecnicamente intacta, falhou onde não podia. Não por falta de poder de fogo, mas por limitações físicas e conceituais. O Pantsir foi projetado para ameaças vindas do céu, não para pequenos alvos voando rente ao terreno, explorando ângulos mortos e segundos de hesitação. Cada sistema tem limites. Nesta noite, esses limites foram explorados com precisão cirúrgica. Um drone foi suficiente para romper o sistema. 5 foram devastadores. As consequências logísticas não se medem apenas em litros perdidos. Cada vagão destruído representa dias de replanejamento. Cada depósito danificado força o redirecionamento de cargas por rotas mais longas, mais expostas, já pressionadas. Caminhões precisarão viajar mais longe. Outros depósitos, já operando no limite, terão de absorver volumes adicionais. Isso cria gargalos. Gargalos criam atrasos. Atrasos na guerra moderna custam posições, oportunidades e vidas. Enquanto isso, do lado ucraniano, os operadores acompanham as imagens finais até que as transmissões se perdem no brilho intenso das chamas. Não há comemoração visível. Não há gritos, apenas silêncio e concentração. Cada detalhe do ataque será analisado. Cada segundo, cada decisão, cada falha do inimigo. O objetivo não era apenas destruir um trem ou um depósito. Era testar conceitos, validar métodos, confirmar que um sistema complexo pode ser desmontado explorando pequenas fraquezas. A mensagem enviada é clara. Nenhuma linha logística é segura apenas por existir atrás da frente de combate. A profundidade territorial deixou de ser garantia. O espaço aéreo, mesmo saturado de sensores, pode ser atravessado. A guerra eletrônica, antes vista como solução definitiva contra drones, mostrou limites claros. Bloquear sinais não basta. Enganar também, não quando o adversário não confia cegamente em dados e mantém o humano no circuito. Nas horas seguintes, satélites captam imagens do incêndio ainda ativo. Analistas identificam colunas de fumaça, padrões de destruição, extensões queimadas ao longo dos trilhos. A informação circula rapidamente entre centros de comando. O ataque não foi aleatório. O horário, a escolha do alvo, a sequência de impactos, tudo aponta para planejamento detalhado. O trem não foi escolhido por acaso. O depósito não foi atingido por oportunidade. Foi uma operação pensada para maximizar efeito com recursos limitados. Para a Rússia, a noite se transforma em um problema que não termina ao amanhecer. Reparar trilhos leva tempo. Substituir tanques leva ainda mais. Reorganizar fluxos logísticos em uma zona já pressionada
exige decisões difíceis. Cada solução cria novos riscos. Cada desvio abre novas vulnerabilidades. O custo real do ataque começa agora longe das chamas visíveis nos mapas, planilhas e cronogramas que sustentam a guerra. E enquanto os incêndios continuam a queimar no escuro, uma questão inevitável surge entre planejadores militares de ambos os lados. Se um pequeno grupo de drones conseguiu provocar esse nível de disrupção, o que acontece quando esse tipo de ataque se torna rotina? A resposta não está apenas na tecnologia, mas na capacidade de se adaptar a um campo de batalha onde a previsibilidade morreu junto com aquele trem. A madrugada termina, mas o impacto estratégico daquela operação apenas começa a se revelar. Com o amanhecer, autoridades russas enfrentam uma realidade impossível de ocultar. O corredor logístico atingido não era secundário. Ele conectava estoques profundos a unidades que dependem de fluxo constante de combustível para manter mobilidade e geração de energia e operações aéreas. Sem esse elo, a cadeia inteira perde ritmo. Aviões voam menos, veículos ficam parados por mais tempo. Decisões táticas passam a ser tomadas não pelo que é ideal, mas pelo que ainda é possível. O ataque demonstra algo que vai além da destruição física. Ele expõe uma mudança estrutural na guerra moderna. Sistemas caros, integrados e tecnologicamente avançados continuam vulneráveis quando enfrentam ameaças baratas, adaptáveis e guiadas por inteligência detalhada. A defesa aérea russa não colapsou por incompetência, mas por saturação conceitual. Ela foi construída para um tipo de ameaça que já não domina o campo de batalha. Drones pequenos voando baixo, explorando terreno e tempo, não se encaixam perfeitamente nos modelos tradicionais de interceptação. Há também um efeito psicológico difícil de medir. Para operadores, engenheiros e comandantes russos, a sensação de profundidade segura desaparece. Não existe mais uma linha clara entre frente e retaguarda. Um depósito a dezenas de quilômetros do combate direto pode se tornar alvo em minutos. Um trem em movimento seguindo rotinas repetidas transforma-se em um ponto fraco previsível. A rotina que antes trazia eficiência, agora traz risco. Do lado ucraniano, a operação reforça uma abordagem estratégica baseada em assimetria. Não se trata de competir em número de aeronaves ou volume de munição, mas de escolher alvos que amplificam o efeito de cada ataque. Um drone não precisa destruir uma base inteira. Basta interromper o elo certo. A logística, mais do que qualquer outra coisa, define o ritmo de uma guerra prolongada. Ao atacá-la, não se busca apenas dano imediato, mas desgaste cumulativo. A integração entre tecnologia e decisão humana se mostra decisiva. Sensores falham. Sinais podem ser bloqueados ou falsificados. Algoritmos cometem erros. O fator humano, quando bem treinado e inserido no sistema certo, continua sendo a camada final de adaptação. Foi isso que permitiu contornar interferência, reconhecer falsificações e ajustar o ataque a um alvo em movimento. Não foi apenas um triunfo técnico, mas operacional. À medida que as imagens do incêndio circulam e análises se acumulam, uma conclusão se impõe. Este ataque não será lembrado apenas pelo que destruiu, mas pelo que revelou. Ele mostrou que o equilíbrio entre defesa e ataque está novamente em fluxo, que sistemas pensados como solução definitiva rapidamente se tornam alvos de estudo para quem busca explorá-los, e que na guerra atual, pequenas falhas podem gerar consequências desproporcionais. A Rússia pode reparar trilhos, substituir tanques e redistribuir cargas. O que não pode reparar facilmente é a certeza de segurança em sua retaguarda. Cada comboio futuro carregará não apenas combustível, mas dúvida. Cada operador de radar lembrará daquela noite em que um contato parecia errado, mas foi descartado. Cada planejador terá de assumir que o próximo ataque pode já estar em curso. E é por isso que essa operação não termina com o apagar das chamas.
ela continua silenciosa, nos ajustes de rotas, nos atrasos acumulados e na pressão constante sobre um sistema que agora sabe que pode ser penetrado. A verdadeira pergunta deixada para trás não é se a Rússia responderá. É quantas outras vulnerabilidades ainda aguardam para serem exploradas. Se você quer entender como ataques desse tipo estão redefinindo a guerra moderna, como drones baratos conseguem superar sistemas milionários, e o que isso significa para os próximos meses do conflito, inscreva-se no canal agora. Aqui cada operação é analisada em profundidade, sem exageros, com contexto real e visão estratégica. Na sua opinião, este ataque marca um ponto de virada definitivo na guerra de drones? Ou é apenas o começo de uma escalada ainda maior? Deixe seu comentário, participe da discussão e diga o que você acha que vem a seguir.